Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 137 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. E módulo 4, Política. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos a apostila e estão vendo lá no site www.leonardobaragaflores.com. Você é o nosso convidado. Junto com essas apostilas, à venda lá tem outros materiais de muita importância para outros concursos e por aí vai. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje. Conteúdo da aula de hoje é o mito. O mito. Então vamos pegar aqui uma canetinha para começar a trabalhar aí em cima do mito. Pessoal, o que seria o mito? O que é o mito? É o que nós vamos ver agora. O que seria o mito? Já aparece para você aí o conceito, aquele conceito caprichado. Talvez, pessoal, um dos conceitos mais importantes de todas as provas que se fazem de filosofia. Certamente uma questão vai cair sobre o mito. Vai cair, sempre cai. De 10 questões cai uma. Às vezes de 5 questões numa prova de filosofia cai uma. O mito, o estudo do mito é muito importante, tá legal? E a combinação dele com o logos é já a próxima aula, o mito e o logos, joia? Então, vamos lá, mito, aquele conceito caprichado, hein, pessoal? Mito, conforme já dito no capítulo introdutório, nós já tratamos a diferença do mito e da filosofia lá na introdução e fundamentos. Naquele capítulo eu tratei a diferença do mito para a filosofia, aqui nós vamos aprofundar no mito, tá legal? Então, o mito, conforme já dito no capítulo introdutório, onde estão essas aulas, professor? Aqui no YouTube, só você vai rolando a tela aí, você vai chegar lá na parte introdutória, você vai ver uma aula escrito mito e filosofia. Valeu? Mito vem do grego mitos, que significa fábula, lenda, que deriva do verbo miteio, que significa narrar, contar. Beleza? Tranquilo até então? Então, contar uma fábula, contar uma lenda, sacou? É uma narrativa lendária, olha aí, ó, que tenta explicar os eventos da natureza, a origem de algo e tranquilizar os homens frente ao desconhecido. Então ele tenta explicar os eventos da natureza, a origem de algo e também, ó, tranquilizar os homens frente ao o quê? Desconhecido, por intermédio de um discurso espontâneo, uma situação que o mito ele passa a ser quase uma característica dele, é um discurso, é um discurso espontâneo, percebe? É uma narrativa espontânea, uma narrativa que traz espontaneidade, ou seja, completamente descompromissada com qualquer coisa que seja, né? Bom, espontâneo e imagético. É uma narrativa que traz imagens, pessoal. Descreve coisas para o indivíduo imaginar. Não é racionalizado, percebe? Embasado na superstição, veja, o discurso ele é espontâneo e imagético. Embasado na superstição, uma das principais características também dele, na fantasia, na magia, na crença, que são sinônimos, né? No oculto, no folclore, no suspense, na ficção, na imaginação. Olha aí, deu para pegar o que é o mito, né? Então o mito é essa narrativa que tem como base essa coisa do sagrado, essa coisa do suspense, da imaginação, prender o indivíduo que está
ouvindo, né, aquela narrativa, ouvindo aquele discurso, numa ideia, vamos dizer assim, oculta, numa ideia que precise fantasiar essa ideia. Isso é um mito. Em outras palavras, é um discurso carregado de simbolismo, que apresenta uma realidade fundamentada em artifícios acríticos, ou seja, longe da crítica, fora da crítica, e controvertidos, porque, se você for ver, eles começam, né, aquilo que ele está ali trazendo, aquela história que ele está contando, tem contradições, de sorte que são inculcados saberes, não deixa de ser uma forma de conhecimento. Isso é muito importante, pessoal. O mito é uma forma, é um saber. É um saber. Tranquilo? Depois nós vamos ver que o mito não é um rompimento brusco com a filosofia. Não, não. Mesmo na época de Sócrates, o mito, né, ainda era conservado. Assim, as histórias míticas eram utilizadas para os filósofos conseguir ensinar. Até nos tempos atuais, os filósofos lançam mão, mesmo na contemporaneidade, os filósofos lançam mão da mitologia para trazer de lá uma história e dali daquela história conseguir conversar com as pessoas. Porque aquelas histórias trazem lições, tá? Mas eu vou mostrar os dois lados do mito aqui na aula de hoje. Então tem saberes, cuja base é o inexplicável, é o maravilhoso, fabuloso, misterioso. Tá? Essa é a base. Mas traz um conhecimento, traz um saber. Valeu, pessoal? Apesar de ter deixado materiais escritos, seu meio de transmissão costuma ser pela via da tradição oral. Tradição oral. São exemplos dessas histórias: o lobisomem, o centauro, o minotauro, o vampiro, Frankenstein, nave espacial, né? Chupa-cabra, lembram do chupa-cabra? Lobisomem aparece toda hora, um bobalhão aí, né? Com a IA, com a inteligência artificial, né? IA, inteligência artificial. Toda hora aparece um bobalhão aí, né? Fazendo uma montagem, pega um cachorro às vezes e faz uma montagem, né? E fica ali com aquele monstro passeando pelas ruas de uma cidade e por aí vai. Então, besteira. Toda hora aparece um cara desse aí. Toda hora. O que ele ganha com isso? Nada, né? Porque ao invés de estar estudando, ao invés de estar se preparando, ao invés de estar lendo alguma coisa, o bicho está ali, vendo, fazendo essas coisas. E o outro, pior ainda, quem está assistindo, né? Bom, enfim. Eu, às vezes, perco meu tempo olhando essas coisas, mas, enfim, né? Torre de Babel, né? Aí a Torre de Babel já está na Bíblia, é uma história bíblica, mas é bem, né? Enfim. Mula sem cabeça, Rei Arthur, cavalos alados, né? Lá o Ciclope, o Curupira. Então, tudo isso aí, pessoal, são histórias, percebe? Que apelam para o imaginário, para a fantasia. Valeu? Então, acrescenta aí, conforme o Gadelha e Nogueira, o mito narra a origem das coisas por meio de forças o quê? Sobrenaturais. Mesmo sentido, né? De acordo com Aran e Martins, um mito é uma narrativa, olha lá, que utiliza explicações sobrenaturais, que não convida a uma discussão. Percebe? Então não dá margem para uma dialética, não. O cara conta a história e você que se vire com aquele negócio ali para interpretar aquela confusão normalmente, ou então pode levar algum tipo de benefício, algum tipo de ensinamento, como era na mitologia grega, pode. Mas nos tempos atuais tem ficado aí em meras superstições, né? Que explica por interferência de agentes divinos, percebe? Que é explicada, né? Que
que explica ou explicada por interferência de agentes divinos. Também Marcondes, o Danilo Marcondes, é uma forma de explicar a realidade pelo apelo ao sobrenatural, mistério, sagrado, a magia. Então, pessoal, deu para pegar aí o que é o mito, né? Com base nisso, nós, conceito, ficou bombástico, ficou não? Nós reunimos aqui algumas características, né, que vão marcar o mito. Nesse viés, então, vamos saltar aos olhos 5 características. Eu não irei 5 características, tem mais, mas acaba uma entrando na outra. O mito, primeiro, ele é ametódico. O que é isso? Não tem rigor crítico, ele não tem método. Olha lá, não segue um método. É vazio de especulações, não resiste a falseações. Se você começar a fazer um teste de falseação de Popper nele, ele não vai resistir. Se você coloca ele, não é, para ser examinado com o rigor das fases lá, de se examinar um caso, uma determinada situação de Descartes, ele também não vai resistir. Ele não vai passar nesses testes. Tranquilo, gente? Então ele é ametódico. Irreflexão. Ele é irreflexivo, pois inexiste reflexão. Não há um movimento de ir e vir. É precário no diálogo, conforme nós vimos anteriormente. É doxomático, ou seja, prevalece ali, né? Doxomático. Ele prevalece ali a doxa. Doxa é, apesar de produzir uma opinião, apesar de produzir conhecimento, apesar de produzir episteme, ele fica, na maioria dos casos, no campo da opinião, porque o mito em nada ele é científico, em nada. Tranquilo, gente? Ele é mais doxomático do que epistemológico, mais do que isso. Você aceita um cafezinho? Vamos em frente? Controverso é uma história contraditória. Você olha assim, de repente, caramba, começa um negócio que não tem nada a ver, né? Incoerente, desconexa das ideias. A história por si ela não se sustenta. Em algum momento ela vai ter um ponto que aquilo ali não vai ser real. Beleza? Impossível aquilo se tornar uma realidade. Vamos em frente? Ele é imaginário, ele é alegórico. Veja, irreal, não empírico, não racional, também não é nem intuitivo. Você não consegue sentir aquilo ali nem pela fé, cara. Ou pela fé até consegue, né? Mas nem por intuição, que é mais, né? Você sabe ali que você tem aquela intuição, racionalização. Jamais experiência você não consegue ter com o mito. Viram ali um disco voador, viram ali um ET. Cadê? Vamos lá, então. Você observa, não é um ET, não é disco voador, não é nada. Os caras simplesmente fumaram a planta e ficaram, vendo o disco voador. Foi isso que aconteceu. Ou então virou uma luz e, caraca, entra todo mundo em histeria, mano. Olha lá o disco voador, e todo mundo, caramba. Ou então é comum aí daqui a pouco, só tem uns caras aí, o céu tá se abrindo ali, lá, Deus tá falando, os caras estão orando, estão, né, meditando, rezando em algum determinado lugar, que o céu tá fechado, não aparece o sol. De repente estão lá naquela oração, naquela coisa, o negócio, o céu abre, caramba, foi Deus, olha, meu Deus, mano. Não dá, gente. Você entende? O apelo ao sagrado aí é demais. Então não estou aqui criticando o que você está fazendo aí, não é isso, tá bom? Não é isso, tá? Mas acontece, tá? Vamos jogar aqui. Isso aqui é real, o mosquitinho é real, aí tem que jogar, percebe? Não vou apelar ao sagrado, eu vou jogar o pinho ali pro bicho, o pinho não, o negócio ali pro bicho morrer, tranquilo? Bom, pedagógico. Então ele tem um lado também pedagógico, pois apesar de suas outras características deletérias,
em muitos casos ele traz lições importantes, apesar de suas outras características que são ruins, deletérias. Ele traz lições, conforme eu falei. Beleza? Olha, só esse mapa mental aqui já merece o teu like. Mas se já deu o like aí, não precisa dar de novo, né? Senão vai desmarcar o boneco aí. Olha, cara, dá o like aí pra gente. O mito, ele é uma narrativa lendária, baseada no sobrenatural, que tenta explicar o quê? Realidade. Ficou muito bom, não ficou não? Pô, cara, olha aí. Só isso aí já merece o teu like, né? Eita. Fica aqui o veneno aí. Bom, vamos em frente então. Antes do nascimento da filosofia, pessoal, lá no século VI a.C., o mito teria sido uma forma livre e espontânea de se tentar narrar os fenômenos da natureza e a realidade do mundo. Pessoal, vamos entender uma coisa. Antes da filosofia, as histórias, o mito, na verdade, era uma forma de solucionar os problemas na Grécia e no mundo ocidental. Tranquilo? A filosofia nasce na Grécia. Beleza? Joia. Mas só que antes desse nascimento dela lá, o que acontece? Os fenômenos eram narrados também pelo mito. As ansiedades do homem também eram saciadas por essas histórias. Beleza? De forma que isso acompanhou aquela civilização ao longo de muitos séculos. Tá bom? Eles não se desprenderam totalmente com o aparecimento da filosofia. Por isso não foi um rompimento brusco. Aparece ali a filosofia, aparece ali os pré-socráticos, né, que vieram antes de Sócrates, e vieram com a ideia da physis e da arché, que nós vamos ver nas próximas aulas, mas mesmo assim o mito permaneceu sendo ali contado, sendo ali utilizado. Recursos mitológicos continuaram ali ainda fazendo parte do mundo ocidental, agora racional, grego. Bom, vamos em frente. Então, tá aí, ó, antes, né, do nascimento da filosofia, no século VI, havia essa forma de narrar o mundo, a realidade do mundo, tranquilo, e a natureza. A origem da sua força, onde está a força do mito? Está principalmente na credibilidade que o seu autor, pode ser poeta, profeta, mentor, mestre, recebe das pessoas que normalmente são ingênuas, ansiosas, normalmente estão assim, ansiosas, confusas, além de estarem carentes de uma resposta para as questões perturbadoras ou mal explicadas, questões perturbadoras ou mal explicadas do mundo. Pessoal, preste atenção. Você está aqui estudando filosofia. Olha quanto nós já caminhamos em filosofia. A essa altura do campeonato, eu não quero ver ninguém aqui mais ansioso, confuso, indo atrás de indivíduos com a verdade absoluta. Você ansioso para ir atrás de pessoas com verdades absolutas. Calma aí, eu não estou querendo dizer que não existe luta no mundo, no submundo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Existe um mundo, eu acredito nisso, tá bom? Existe o mundo. Existe o submundo. Tá legal? E existe o céu. Tá aí. Pra mim, tem esses três bem. E existem entidades ou seres que saem daqui, né, do submundo, e isso desde as histórias mitológicas, quanto também textos sagrados,
quanto na prática, sem muita dificuldade, a gente vê só observar. É só observar com calma que você vai ver que aqueles fenômenos que estão acontecendo são físicos, entretanto estão sendo provocados por um mundo que não é um mundo físico, é um mundo invisível, tranquilo? É um mundo invisível. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, eu não estou descartando isso, cara. Não estou descartando isso. Joia? A minha linha aqui de interpretação da filosofia não é ateísta, negativo. Joia? Mas eu não quero que você seja ingênuo e ansioso de ficar aí igual um doido desesperado atrás de um cara, de homens, pessoas que tenham verdades absolutas. Isso também já seria demais, pessoal. Tranquilo? Bom, vamos em frente. Importante observar que dois lados se revelam na atividade mitológica. São dois lados na atividade o que, pessoal? Mitológica. Número 1. Há um caminho pedagógico por trás das várias histórias mitológicas, o que sem dúvida é bom. Esse caminho pedagógico é bom. Ou seja, é aquilo que eu já falei, de ensinar. Pois nos ensina diversos valores que são o quê? Salutares, tais como a coragem, o amor, a verdade. Mas também, por outro lado, existe uma face negativa e, portanto, nociva na corrupção e engodo de outras tantas histórias. Isso em razão da deposição de crença, fé ou confiança cega nessas o quê? Narrativas. É o que eu estou falando aqui. Então o camarada, não é verdade? Numa madrugada, agora fica aparecendo aí um duendezinho pela madrugada aí, você vai acessando, né? O Instagram, o YouTube, não sei nem onde está isso. Aí aparece lá numa estrada, o cara tá indo numa estrada lá com a motocicleta ou com o carro, né? Aparece um duendezinho lá na frente, no caminho. Porra. Ou então a mulher com vestido de noiva. Cara, olha, cara, sinceramente, tá assim, já apelando pra essa ingenuidade mesmo, a estupidez do outro, cara. Ah, professor, então o senhor está dizendo que não pode existir uma assombração? Pode, pô. Pode existir. Pode existir. O camarada que quiser, né, se comunicar com espíritos de outra dimensão, ele vai conseguir. Tá? Uns com mais esforço, outros com menos. Mas vai conseguir. Porque nós somos espíritos, pessoal. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Agora, eu aconselho fazer isso de jeito algum. Xalá que os mortos enterrem seus mortos, como diz Cristo. É o morto com a dele, pô. Tá legal? Professor, mas é a transfiguração, Cristo e mais Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Ali foi, veja só, abre um precedente, né? Mas ali Cristo não se baseou nisso o tempo inteiro. Você sacou, cara? Não vamos transformar isso numa religião, pô. Mas é possível? Sim. É possível. Ao meu ver, é possível. Tranquilo? Mais um café? Você precisa disso para viver na Terra? Não. Você não precisa disso. Você vai melhorar de vida fazendo isso? Muito pelo contrário. Acho que tu pode levar um atraso, né? Porque junto com, eventualmente, um espírito angelical, né? Angelical pode ser do bem ou do mal, né? Lembrando que o espírito maligno é angelical também, só que é caído, segundo o relato bíblico, né? Então é isso. Dizem que a gente está até cercado de Nefilins, né? Quem seriam esses Nefilins? Os gregos chamavam de titãs. O titã é aquele... Depois a gente vê em outros relatos aí, tá? Em outros estudos. O titã era o cruzamento de deuses com anjos. E a Bíblia não, mas o livro de Enoque vai dizer que, né, anjos caídos
teriam se relacionado com a filha dos homens, ou seja, com as mulheres, e aí nascido esses Néfilins, que seriam para os gregos, né, os titãs, o cruzamento ali, né, de deuses com homens. Pessoal, então, vencidas essas situações, que para mim, professor, é possível um Nefilim para o senhor? Olha, eu acredito. Eu acho que sim, porque há um relato bíblico e veja só, a gente, lá o filme Constantine, não indiquei nenhum filme, hein, cara. Acabei não indicando nenhum filme, você vai anotar aí, né? Constantine, primeiro filme. Ao final, acabei não colocando os filmes aqui, 300, tá? O filme 300, as duas temporadas aí do 300, ou os dois capítulos aí do 300. Esses aí, tá? Porque lá no início a gente já recomendou os filmes do Jazão, não é? Já recomendamos todos aqueles filmes lá de mitologia, né, cara? Principalmente aí do Jazão. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos em frente. A gente vai ficar aqui só preso nessas questões. Na Grécia Antiga, os rapsodos, que eram os poetas, eram os responsáveis por discorrer sobre as narrativas míticas. Eles tentavam contar diversas histórias, como por exemplo a origem das coisas, que era a teogonia, né? A teogonia, exemplo, a teogonia, que é o surgimento dos deuses, teogonos, gonos, procriação, fertilização, né? Teo, Deus. Então, surgimento dos deuses é melhor. Surgimento dos deuses, como os deuses, né, tendo relações, se relacionando, nasceriam, surgiriam. Como seria isso, né? Também tinha lá, vamos estudar isso aqui separado, tá? Daqui 2 aulas, mais ou menos. A cosmogonia, vamos aprofundar um pouquinho. A cosmogonia, que era a gênese do mundo. Como o mundo teria nascido, né? De que forma o mundo nasceu. Então isso era estudar, era também, esses relatos vinham também, tanto a teogonia, que é a origem dos deuses, como a origem do mundo, cosmo, mundo, gonia, gonos, nascimento, origem do mundo. Legal, gente? Vamos em frente. A manifestação dos sentimentos, ou seja, como os homens manifestavam os sentimentos, a coragem, o amor, o ódio, a mentira, né? A jornada de um herói, ali, por exemplo, ali o Perseu, Ulisses, Aquiles, né? Na história mesmo lá de Troia, você vê mais um filme aí para indicar, né? Então aqui 3 indicações de filme, hein? 300, né? Troia, mais um aí, qual foi o outro que eu falei? Constantine, né? Então anota aí. Hércules também, tem aí inclusive, né? Já o Hércules, inclusive versão mais nova, né? As principais fontes da mitologia grega são as obras de Homero, com 2 obras, que é a Ilíada e a Odisseia. Isso no século lá do século 9 a.C. E o Hesíodo com a Teogonia. Percebe? Antes do século 6. Antes do século 6, como era contado, como era interpretada a natureza, as histórias, as ansiedades do homem, como era interpretado? Era uma forma de interpretar através do mito, né? Por isso que a filosofia é a luz, pessoal, do conhecimento que chega para, de alguma forma, libertar o homem dessa superstição. Vamos em frente. Mesmo no período socrático, mas a superstição acompanha. Sócrates tinha isso, cara, pra você ter uma ideia. Platão também tinha isso. Mesmo no período socrático, os gregos mantinham a tradição de procurar saber a vontade dos deuses por meio da consulta nos oráculos. Em latim, oraculum significa falar. Eram os templos, os santuários. Os oráculos eram as igrejas, os templos. Igreja não, mas os templos, os santuários. O mais famoso desses oráculos era o oráculo de Delfos. Às vezes cai em prova isso aí, hein, pessoal? Fica ligado aí. Encontrei umas 3 questões cobrando a mesma coisa.
Qual o oráculo mais famoso da época da Grécia? Esse aí, Delfos. Beleza? Trouxe 3 questões hoje pra gente. Eu encontrei na internet só de Delfos umas 3. Beleza? Que era o templo construído em homenagem ao deus Apolo, onde lá trabalhava uma sacerdotisa por nome de Pythia. Pythia era a sacerdotisa que ela, você pode chamar também de pitonisa. Pythia ou pitonisa, que uma vez consultada, essa sacerdotisa entrava numa espécie de um transe e respondia as perguntas por meio de presságios, adivinhações e profecias, que eram interpretadas pelo sacerdote. Então consultavam lá, né, a Pythia. Por isso eu indiquei o filme 300. Você vai ver a sacerdotisa sendo consultada. Claro que ali é meio fabuloso ali o negócio. Meio não. Já é fabuloso isso aqui, né? Mas lá mas isso aqui é real, na verdade, né? Fabuloso são as histórias, esses presságios, essas coisas. Isso aí já cai mesmo no, né? Que ali seria uma profecia, né? Bom, enfim, né? Já o cristianismo não concorda muito com essa questão aí, né? O que ocorria no âmbito dessa cristianismo vindo depois ali com Paulo, já com Paulo ali, né? No século I depois de Cristo, você vê o Paulo, né, indo até uma sacerdotisa, Endor é o nome dela, de Endor, que era a cidade, e ali, segundo o relato bíblico, expulsa um espírito que estava nela. E aí fica a pergunta para você responde aí embaixo: será que esse transe, sem querer entrar em mérito de religião, cara, você aí que está em... não é esse o mérito não. Será que esse transe, o que era essa influência, né? Porque vindo outra religião, o relato bíblico diz que um espírito foi expulso dessa mulher, que ali ficava enganando as pessoas. Muito interessante aí o relato bíblico. Lembrando que para alguns autores de filosofia, Paulo e João fazem parte já dos pais da igreja, ou seja, a patrística não teria sido fundada por Agostinho, mas sim por João e Paulo. Beleza? Vamos em frente. Então aí, por isso eu citei aqui o texto, confrontando aí, né? Trazendo mais história e mais coisa, mas nada com religião e não, né? Enfim, terminando aí, destacamos vários eventos, comemorações, culturas e tradições que nasceram no contexto da reverência, a homenagem, culto aos deuses. Várias culturas, comemorações, eventos nasceram nesse contexto aí de, né, cultuar os deuses gregos, pessoal. E se estende até os dias atuais. Eles vêm até os dias aqui, ó, atuais, os dias de hoje. Me dá um exemplo aí, professor. Super-heróis, estou falando aqui, estamos conversando aqui, né? A influência chegou até os dias atuais. Passou pela minha geração e aí está lançando agora o filme. Eu estou falando aqui, vai lançar um filme aí, o He-Man, é isso aí, bicho. É uma influência daquela época. Os Jogos Olímpicos, essa coisa de andar em círculo, a disputa, né, de correr, né, no caso de competir, de ter uma arena onde ali tem uma plateia para entreter as pessoas. Os Jogos Olímpicos também, o teatro, tudo isso aí, né, porque o teatro naquela época era circular, mas até hoje ainda tem, né, esse modelo aí, tá, de arena, modelo de arena, onde ali ocorre um show, alguma coisa para entreter as pessoas. Vamos em frente. Entretanto, lamentavelmente, é aquele parte que eu não vou me vingar desses caras aqui agora, esses caras que eu fico vendo pelo Instagram e afora, pessoal. Lamentavelmente, paralelo a isso, né, há uma infinidade de outros relatos, que aparecem todos os dias, dos quais muitas vezes são disseminados por lunáticos. Tem muito lunático aí criando IA e fica jogando essas paradas aí. Tá legal?
espertalhões com más intenções, tais como disseminar a superstição e o medo, cujo fim é a promoção de histeria coletiva e que viabilizará um terreno fértil para promover arrecadações financeiras e até o quê? Golpes. O camarada, pessoal, a gente colocou isso aí no texto, por quê? Lá da apostila, futura apostila, né? O camarada vai lá, promove o medo, o sensacionalismo, para o quê? Para fazer com que você perca a noção do certo e errado, a noção do real, de alguma forma, do limite, e seja afetado por uma espécie aí de sobrenatural. Então a explicação sobrenatural não fica natural, percebe? Você não consegue se pegar mais no natural. E no sobrenatural, como você não consegue explicar, você fica meio que rendido diante daquilo. Fica fácil então para o indivíduo ali, não é, disseminar algum tipo de conhecimento a mais, não é, onde ele vai vender, onde ele vai ganhar uma grana com aquela parada ali. Então é isso. Ele vai difundir algum tipo de conhecimento paralelo com isso aí para você, né? Quando não é, ele mete um pix na hora ali para tu arrebentar, para tu ser arrebentado direto com isso. Em vez de dar o pix aqui pro canal, para ajudar esse canal aqui, né, a ter mais consciência no mundo, não, porra, aí o cara vai lá e dá o pix pro maluco lá. Bom, com base naquilo que você ouviu até agora, faça esta questão. Já é a questão de concurso? Já é a questão aí de concurso. Faça essa questão de concurso. O termo mito é correto afirmar que... Correto, ele quer o correto. O termo mito é correto afirmar que sua origem tem origem no termo grego mitos, certo? Já a letra A. Vamos ver as outras. Significa o mesmo que o termo português imitar? Nada a ver, velho. Significa conjunto de religiões? Não é isso. Falso. Significa um conjunto de brincadeiras numa sociedade? A gente falou isso, pessoal? Errado. Vamos para a próxima questão? Trouxe 3 aí no capricho para você. O mais conhecido oráculo dedicado ao deus Apolo, questão de certo e errado da CESP Sebrasp. Situado em Delfos, o mais conhecido oráculo dedicado ao deus Apolo situava-se em Delfos e constitui um importante referencial para o pensamento grego. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Isso aqui é certo, isso aqui é verdadeiro. Esse oráculo estava em Delfos e constituía um importante referencial para o pensamento grego. Até aquela época os gregos consultavam os oráculos, consultavam os templos lá, né, as sacerdotisas. Vamos em frente. Mais uma aí, questão muito boa do Instituto AOCP. Na Grécia Antiga, o mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem, do mal, da saúde, da doença, da morte, dos instrumentos do trabalho, das guerras e por aí vai. Esse conceito a gente colocou já lá na frente, fez remissão inclusive, lá em Introdução e Fundamento da Chauí. Aqui a gente deu uma trabalhada mais no conceito, né? Trouxemos mais novidades. Bom, a partir do trecho citado e de seus conceitos sobre a mitologia grega, assinale a alternativa correta. E aí? Vamos ver? Ele quer a alternativa correta. O mito não pode ser considerado um conhecimento. Errado. Ele traz um saber. O mito traz um saber. Errado. O mito é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana de explicar a filosofia pré-socrática, ou seja, o período cosmológico. Olha, cara, né? Não é isso não, de explicar a filosofia
Ele explicava a filosofia? Não. Filosofia é uma coisa, isso é introdução e fundamentos, né? Mito é outra. Então não explica a filosofia. Isso é falso. O mito consistia em uma narrativa, acerca da origem e do funcionamento do universo, bem como abordava a origem dos seres humanos, o fundamento dos costumes humanos e a interferência dos deuses. Tudo isso, tudo, o mito tratava sobre tudo. As dúvidas, as questões do homem, o mito tratava. Verdadeiro. Letra D, o mito faz parte da tradição ocidental. Faz parte? Até faz, né? De cunho escrito? Não. De cunho o quê, pessoal? Verbal. Né? A transmissão dele era verbalizada. Poderia ter um registro escrito, mas a transmissão dele, de um para outro, era normalmente na forma oral. Justamente para pegar, né? Justamente para... Igual aquela história de interior lá, né? Chupa-cabra, né? Um ficar contando pro outro, daqui a pouco o negócio vai. Ó, tá sabendo aí, cara? O cara lá na praça tem um chupa-cabra lá na... Porra, mano. É foda, hein, pessoal? Não é mole não, né? É uma fofocada do caralho. Bom, tá aí então vários mini cursos para você. Você é o nosso convidado, tem matemática, português, tudo mini curso, tá? Cursos curtos para você ali ter uma noção para as suas provas. Estatuto da Criança e do Adolescente, você é o nosso convidado, pessoal. Conhecimentos pedagógicos para a carreira de professor, mini curso de educação na Constituição, e aí um caveirão de Constitucional, Administrativo, Penal, Processo Penal, Leis, um pouquinho de aulas de cada um aí, para um kit de sobrevivência para concurso na área de policial, aqui, beleza? Aqui são as nossas apostilas, você é o nosso convidado, os 4 fascículos ou módulos estão aqui embaixo. Módulo 1, amarelo, Introdução e Fundamentos, módulo 2, azul, Epistemologia, módulo 3 aqui vermelho, Ética, e módulo 4, Política aqui em cima. Compra de 1000 questões aqui de filosofia, porque a de 200 você vai pegar no grupo de estudos. Onde está o grupo de estudos? Está aqui, ó. Você entra pela bio do Instagram, então no site. No site tem um link, vai lá no grupo de estudos. Valeu? E também, se você está com pressa, faz aí compra aí os simulados com 9 horas de aula, e você tem 9 horas de aula, você vai ter 3 PDFs comentando total de 30 questões com temas diferentes. Então isso vai abrir em torno de 30 pontos diferentes no teu edital, beleza? E você também vai aprender praticando aí com questões. Você está nesse curso aqui, joia? O que eu vou pedir para você agora é curtir, compartilhar, comentar, se quiser fazer o Pix, tranquilo? E é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença aqui. Agradeço demais a tua presença aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi bom demais. A gente vai aqui procurando aqui o caminho para nos despedir, né? E a nossa gratidão, em primeiro lugar, a Deus por ter permitido da gente chegar até essa aula, né? Estamos bem avançados já lá na frente, já no início do módulo de metafísica. E é isso, fomos bastante longe, né? Esse curso era para nascer, para ficar com 20 aulas só. E depois fomos indo, cara. Fomos indo, estamos aqui nessa aula aí, né? 137, é isso? Agora não me recordo. Bom, vamos lá. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Agradeço demais. Aguardo você aqui no próximo encontro. Valeu? Tchau.